Adesso passiamo la parola alla professoressa Elsa Boitou, che è dottoressa di ricerca all'Università di San Paolo in Brasile ed è professoressa associata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo e ci parlerà di protezione dell'ambiente e potere economico. Prego. Sono dei problemi, diciamo, ecco, sono stati localizzati e materializzati e proprio legati alla materia dei problemi più espositivi. Bene, voglio anche, diciamo, adesso anticipare che poi alla fine di questi tre interventi, pure qua, se Cristina è d'accordo, che è la vera organizzatrice, farei un ciclo di interventi. Così, in effetti, su questo. Allora, se Cristina è d'accordo, alla fine di questo primo ciclo di 3 interventi, proprio per la densità, anche perché devo dire, se sei d'accordo, farei un ciclo di interventi a caldo, dopodiché, cioè non fare tutti gli interventi alla fine, come nei convegni quando si aspetta alla fine per far fare tutte le domande ai relatori. Ne vorrei fare una parte adesso, sei d'accordo? E una parte dopo sugli altri 4 interventi susseguenti, che mi sembra abbia un senso, pure così a caldo si possano, diciamo così, in qualche maniera avere sensazioni più istantanee. Benissimo, allora prego alla professoressa Elsa Boitou. Muito obrigada, professor Felice Mercogliano. Quero cumprimentar o diretor da faculdade, professor Rocco Favalli, as coordenadoras deste evento, professora Maria Cristina, professora querida, amiga agora, Agostina, também integrando a equipe de promoção entre Brasil e Itália, e dizer que temos uma grande satisfação e felicidade de retornarmos à cidade de Camerino. Um polo importante cultural para nós, de ideias muito importantes e que não vamos deixar de vir, independente de estarmos em reconstrução ou não. Aqui estaremos com vocês. Eu vou falar hoje sobre um caso brasileiro polêmico, que já foi julgado até a instância do Supremo Tribunal Federal. Este caso ele envolve redes de energia elétrica e uma intervenção na saúde humana dos brasileiros. O nosso principal artigo que salvaguarda o meio ambiente é o artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece um dever a todos, incluindo poder governamental, pessoas individuais, entidades privadas, o dever de defender o meio ambiente para garanti-lo para as futuras gerações. Este artigo ele é muito importante porque ele consagra um direito fundamental que foi também reconhecido posteriormente na ECO 92, de 1972 e também na Declaração, na Declaração de 1972 e também na Declaração do Rio de 1972. Ele foi ampliado, garantindo-se uma tutela maior e mais ampla, uma vez que o meio ambiente era restrito a coisas, a situações, clima, tempo, água,
Nós começamos a estudar este caso no sentido de que, afetando o ambiente, nós afetamos também a saúde de todas as pessoas no seu entorno. E o princípio 15 da precaução é um dos princípios mais importantes que passou a integrar a legislação brasileira, porque deixamos de correr atrás do prejuízo, dos danos a serem ressarcidos, para, de fato, lidarmos com a questão do risco, o risco e o perigo. Ou seja, diante de uma possibilidade, nós já temos uma inversão do ônus da prova, da proteção ambiental, considerando a vida humana. Com isso, são danos que consideramos irreversíveis e que não podem esperar adequadamente uma prova posterior do dano. Esse princípio da precaução, que também já foi aplicado e reconhecido na comunidade europeia a partir dessa declaração do Rio, nos permitiu fazer um estudo e uma evolução do que seria a energia e a radiação eletromagnética. Isto porque a energia é algo invisível, algo que não se sente, algo que não tem cheiro, algo que ninguém vê. Mas a energia pode ser uma forma de poluição e ela pode decorrer de atividades que lançam matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Mas o que é uma radiação? A radiação é definida pelos profissionais da ciência como a energia que se propaga de um ponto ao outro num espaço e num determinado meio material. Portanto, frente à radiação, nós precisamos saber quais são as radiações que são prejudiciais, quais as radiações que são inofensivas para os seres humanos. As radiações elas podem ser classificadas também como radiações ionizantes, que alteram a estrutura da matéria, as radiações não ionizantes, que não alteram a estrutura da matéria. E este tipo é aquele em que há menos estudos, mas afeta a saúde de muitas pessoas. Os estudos são sempre estudos realizados com animais, em outras circunstâncias, realizados com pessoas humanas ou crianças, e medidos com determinadas fórmulas da física e da química para mostrar, de fato, o que nós podemos saber e esperar desse tipo de radiação. Portanto, os campos elétricos e magnéticos que surgem da transmissão da energia elétrica devem ser também verificados, eles podem ser medidos. Os campos elétricos são aqueles chamados SEM, em português ou francês, EMF, mas são parte também de um vasto nome dentro da ciência. Os campos magnéticos só passam a existir quando o aparelho está conectado a uma rede elétrica, isto é, quando ele é ligado e gera no entorno em si um campo magnético proporcional à quantidade de corrente elétrica obtida na fonte que o alimenta. Como é que se faz esta medição desses campos eletromagnéticos? Os físicos e os profissionais que lidam com isso, eles usam uma unidade de medida que pode ser chamada de microtesla. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. De microtesla. E também pode ser chamada de miligauss. 1 microtesla corresponde a 10 miligauss. Esta medição está regulamentada pela Diretiva 2004 da Comunidade Europeia e do Parlamento Europeu e faz parte hoje do reconhecimento nos demais países. Como, então, nós verificamos esses danos?
A União Europeia, ela admite a existência dos danos à saúde, e que são danos decorrentes da nossa exposição aos campos eletromagnéticos. E ela adota como os limites máximos de uma sociedade internacional onde os seus integrantes são setores da energia elétrica, adotada pela sigla ICNIRP, mas é, portanto, uma associação no qual funciona muito mais os interesses privados. E aí, esta entidade, ela transmite aos seus congregados quais seriam os níveis de radiação que poderiam prejudicar a saúde humana. A ICNIRP, ela costuma dizer que 100 miligauss é um nível seguro de exposição. Isto porque eles medem a questão do calor humano. Então, acima de 100 miligauss, nós podemos sofrer queimaduras. Abaixo de 100 miligauss, numa linha de energia, nós não vamos sofrer queimaduras. A questão é se este é um nível de segurança ou não para a exposição humana. Aqui nós temos um quadro comparativo em que nós estudamos na Alemanha, nós estudamos na Suécia e na Suíça. Vocês percebem que os 100 miligauss adotados pela ICNIRP não é os 100 miligauss adotados por esses países mais desenvolvidos. Na Alemanha, o nível seguro é de 1 miligauss. 1000 vezes menor do que a ICNIRP recomenda. Na Suécia, é 500 vezes menor. Na Suíça, é 357 vezes menor. Nenhum desses países desenvolvidos utiliza a recomendação desta organização. Todos entendem que há risco e os níveis devem ser menores do que aqueles que ela recomenda. Como eu já havia dito, a ICNIRP é uma organização internacional que representa, não exclusivamente, mas a gente pode dizer que a maioria dos integrantes são do setor energético. E, portanto, não sabemos quando o setor energético visa a proteção de interesse comum, quando este interesse comum está sendo descuidado na medida em que o fator do lucro se torna mais importante para eles. Esta aqui é uma linha de alta tensão na cidade de São Paulo. Vocês podem ver que elas passam muito próxima dos telhados das casas, não é? E elas transmitem uma carga energética muito maior do que os níveis em 1940, quando os bairros foram construídos e organizados segundo a legislação vigente. Aqui nós temos uma outra foto, na qual eles levam a linha eletricitária a torres altas e passam próximas às janelas dos moradores. Esse tipo de energia, ela tem um sistema avançado e de proteção que permite o seu enterramento, a sua blindagem, mas isso é altamente custoso para as concessionárias. E aí, no sentido de não perder dinheiro, eles preferem levantar cada vez maiores torres para que tenham um custo menor, colocando a população em risco. O que, de fato, essas radiações hoje ocasionam às pessoas? Aqui eu exemplifico com alguns estudos em que nosso trabalho escrito, que foi publicado neste livro, traz os documentos dos livros dos cientistas que elaboraram
o que aqui está resumido. Não se trata de blogueiros ambientalistas que querem ser alarmantes. Tratam-se de neurocientistas, médicos, físicos que estudaram. E aí eles comprovam o seguinte: existe um maior grau de desenvolvimento de leucemia em adultos e crianças que morem perto de uma linha de energia elétrica. Existe um maior grau de danos à saúde e à depressão. Há um maior grau de um determinado tipo de câncer, dependendo dos estudos. E aí vocês me perguntam, nossa, mas a gente não ouve falar muito disso. Não ouve falar muito porque os níveis nos países desenvolvidos são níveis de maior proteção do que no Brasil. Por exemplo, na Inglaterra, os estudos com crianças não vão revelar aquilo que se revela no estudo das crianças brasileiras, como as linhas são construídas em proximidade, em desrespeito à saúde humana. Além disso, os estudos são sempre focados em grupos pequenos, não são grupos grandes que tenham um protocolo maior. E, com isso, é mais fácil também driblar a legislação estadual em outros estados onde não haja esse total esclarecimento. Aqui nós trazemos algumas obras nos quais esses autores que fizeram esses estudos mostram onde houve um aumento de leucemia em criança, foi medido 0,4 miligauss nessas regiões. Também aborto ou outro tipo de câncer, a média era 0,4 miligauss. Foi possível constatar câncer em geral em populações que estavam sob índice de 0,01 até 0,02. E também o aborto em mulheres que residiam próximos da rede, no valor de 1,6 miligauss. Outros perigos a serem considerados. Aqui é uma explosão de uma subestação de energia elétrica construída num bairro residencial. A falta de manutenção, equipamentos velhos, essa explosão, ela joga óleo tóxico na região e a fumaça tóxica na região. Uma restrição que também não é observada no Brasil. As subestações não poderiam ficar em bairros residenciais ou perto de escolas, para garantir a saúde. Aqui nós temos um outro problema. Esse aqui foi um blackout que aconteceu numa subestação do norte do país, no Tocantins, e o país praticamente ficou às escuras. Não havia gerador, não havia nada, até ser consertada toda esta rede. Mas por que será que eles fazem esta rede elétrica quando nós hoje temos a comprovação, não é, dos níveis de proteção? Para um público em geral, eles acabam adotando um elevado nível. E, no Brasil, aconteceu algo muito estranho. Em 2009, por meio de lobbies, o setor elétrico conseguiu aprovar uma norma estabelecendo limites maiores para garantir a sua legalidade, que era de 83,33 miligauss, onde o campo elétrico fosse de 4,17. E, para a população ocupacional, significa os trabalhadores da rede, aqueles que trabalham diariamente com a sua manutenção, os níveis poderiam ser maiores, porque eles têm um equipamento de proteção, luvas, etc. e tal. Bom, mas qual é o problema dessa lei? Esta lei ela viola a Constituição, ela viola o artigo 225 e nos faz pensar o seguinte: se hoje nós temos tecnologia que faz com que uma rede eletricitária passe
embaixo de um rio, por mais de 4 quilômetros, onde subestações podem ser blindadas e abaixo da terra. Por que é que elas não são feitas? Evidentemente, por uma questão econômica. O campus da USP, que não é onde fica a Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito fica no Largo de São Francisco. Mas o campus, todas as linhas são subterrâneas e enterradas. Mas por que foi feito isso? A própria USP fez isso para não perder pesquisas no blackout, pesquisas de anos nos quais nós perdíamos toda a rede elétrica. Então, a USP inteira gastou o seu dinheiro, não foi o governo, foi com a sua verba, e tudo ali é blindado, e tudo subterrâneo, para garantir a pesquisa, a longevidade de toda a descoberta, para que a gente possa levar a ciência à frente. Porém, não há interesse das concessionárias. Devo dizer, inclusive, que temos um problema. Nós somos a favor das privatizações. Eu sou a favor e entendo que elas melhoram o nível de competição, mas desde que sejam privatizações reais. O privatizado não pode ter as prerrogativas do poder público nem os privilégios. Não foi o que aconteceu. A privatização dessa concessionária foi feita com dinheiro do BNDES, dinheiro dos brasileiros. E, a todo momento, ela pleiteia em juízo os benefícios e as prerrogativas como se fosse um poder público. Isto é uma vergonha. Então, aqui são conclusões nossas. Entendemos que essa lei, fruto de um lobby especulativo, é uma lei inconstitucional e não pode permanecer no ordenamento brasileiro, ainda que ela tenha sido conteúdo do voto do relator no Supremo Tribunal Federal para negar os direitos dos moradores. Esta ação foi perdida por 6 votos a 4. O relator fundamentou-se nesta lei e tivemos apenas 4 votos de ministros favoráveis aos moradores da região. Mas isso não é motivo para que os estudantes de direito fiquem decepcionados com o direito e resolvam mudar de profissão. Nós sabemos que ganhar ou perder são circunstâncias que nós vamos ter que enfrentar, mas não são circunstâncias que devem nos calar diante da arbitrariedade e da ilegalidade. Por essa razão, eu compartilho com vocês este quadro, agradeço a todos, trazendo, finalmente, o último artigo de vocês, que também se preocupa com a tutela ambiental, tal qual nós no Brasil. Muitíssimo obrigada.